Então, isso quer dizer que não se trata de substituir, e aí está a radicalidade do Levinas já, que o Blanchot vai acompanhar, não se trata de substituir o conhecimento do eu pelo conhecimento do outro. Né? Então, o Blanchot encontra no Levinas uma atitude cuja radicalidade, nesse ponto de vista de subversão categorial, assemelha muito a que ele próprio pratica. Né? Porque poderíamos dizer, sim, vamos inverter agora. Né? O princípio não é mais o eu, o princípio é o outro. Então, em vez do conhecimento de si ser a origem de tudo, vamos conhecer o outro. E o conhecimento do outro vai dar origem a uma nova filosofia, uma nova conduta, e assim por diante. O problema é que não se pode conhecer o outro. Né? Então, não se trata de uma questão de conhecimento. Então, quando Levinas diz, é preciso abandonar o eu e passar ao outro, não é passar ao conhecimento do outro. Né? É justamente passar àquilo que, na terminologia do Blanchot, nós vimos ser chamado desse sentimento de imediatez. O outro é tão imediato na minha vida e para a minha própria constituição que nem sequer pode ser conhecido. Né? Não existe espaço ali de conhecimento. Né? Tal a magnitude da presença do outro, né? Como constituinte de mim mesmo. Né? Não se trata, portanto, de inverter aquilo que nós podemos chamar da polaridade da certeza. Né? Tenho certeza do outro porque tenho certeza de mim. Não vou mais agir assim. Agora, primeiro vou ter certeza do outro, mas depois ter certeza de mim. Não é o caso de fazer essas trocas, né? Essas permutas que não levariam muito longe. Né? A transformação da filosofia, né, que o Levinas propõe envolve também esta subversão importante, né? A primazia do conhecimento. Né? O Levinas diz, qualquer um que estude ou que tenha feito um sobrevoo, né, da filosofia tradicional, né, desde o Aristóteles até o século XIX, vai ver que o conhecimento é mais importante. Né? De uma forma ou de outra, nas várias teorias e nas várias concepções que se sucederam, há um modo de entender o conhecimento, as teorias do conhecimento, né, tendo aquela primazia constitutiva da filosofia, e outras partes, nós chamamos outras disciplinas filosóficas, sempre subsidiárias, né, da filosofia. E nem se precisa chegar àquela atitude extrema que é a socrático-platônica. Né? Se você não conhece o bem, você não pratica o bem. Quem pratica o mal é porque não conhece o bem. Conhecimento e verdade, conhecimento no sentido da verdade e bem, no sentido da prática, né, ética, completamente, né, irmanados, mas, na verdade, nota o Levinas, subordinado. Né? Para praticar o bem é preciso conhecê-lo. Né? E se eu pratico o mal, é porque eu não conheço o bem. De toda maneira, o conhecimento está ali envolvido como condição. E é isso que precisaria ser reformulado. Não é? O conhecimento como condição, o conhecimento como com essa primazia, né, que ele tem na filosofia tradicional. Né? Até porque o conhecimento do eu, tal como ele foi praticado, principalmente na modernidade, já é prova suficiente de que não se pode conhecer o outro, a não ser que ele seja conhecido por intermédio do eu. Né? O que é o outro? Uma representação do eu. Né? A célebre hipótese do Descartes. Né? O que eu vejo quando olho pela janela? Capas e chapéus. Né? São almas, seres pensantes? Bom, provavelmente sim. Mas não posso ter a mesma certeza em relação a eles como tenho em relação a mim. Então, só posso representá-los, e assim mesmo no registro da probabilidade, né? Como sujeitos, seres pensantes, etc. Então, a própria filosofia centrada no eu, ela já demonstrou que o outro escapa. Né?
E, portanto, esse escape do outro, para o Levinas, não é só um escape das possibilidades do conhecimento. É constitutivo do outro não ser conhecido. Nunca o conhecerei. Então, a intensidade da relação com o outro não pode ser dependente do conhecimento que eu tenha dele. Não é? Bom, diante dessas considerações do Levinas, e voltando, né, ao termos do Blanchot, não se poderia dizer que a ausência do eu seria a presença do outro. Não é? Se traduzimos para o Levinas. Não é? Temos uma presença forte do eu, não é? E, portanto, o outro está meio ausente aí do mundo, desse universo egocêntrico. Né? Vamos, então, tornar o outro presente. Né? Essa troca, né, tal como as outras que nós já citamos aqui, não nos levaria a grandes modificações, por um motivo análogo ao do Levinas. Né? O outro está precisamente fora. Né? E a afinidade entre o Blanchot e o Levinas se nota por aí. Né? O Levinas diz: o outro não pode ser conhecido. Só poderia ser conhecido através do eu, então ele não poderia ser conhecido nele mesmo. E o Blanchot diz: claro, ele não pode ser conhecido, ele está fora. O outro, o radicalmente outro, esse outro de mim, não o outro eu, aquele que é parecido comigo. O outro de mim, ele está fora. Ele está na exterioridade, nesse outro espaço. Né? E aí, então, a possibilidade do conhecimento fica comprometida. Né? Veja que o Descartes só conseguiu solucionar o problema do conhecimento do outro referindo-se ao outro absoluto, que é Deus. Ele nunca resolveu o problema de conhecer o outro sujeito. Então, qual é o outro que aparece na filosofia do Descartes na terceira meditação? É Deus. Mas mesmo esse outro, que é o outro absoluto, como ele aparece? A partir de uma ideia presente no sujeito. Né? Então, todas essas dificuldades, e o Levinas é um intérprete muito arguto do Descartes, não é? Porque o Descartes descobriu que o outro é o infinito. E é claro que para o Descartes, o outro infinito só pode ser Deus. Né? E o Levinas, então, vai mostrar que a experiência histórica, não é? Essa presença tão dramática do outro e a maneira como ele vem sendo tratado, né? Na própria experiência histórica, mostra que esta magnitude infinita do outro é do outro que está ali, que eu não conheço, justamente porque é infinito, está no espaço infinito, fora de mim. Mas não é necessário que seja Deus, é o outro. Eu não sei quem é esse outro. Né? E eu sei que ele é infinito. Né? E, portanto, a divinização que o Descartes fez, como não podia deixar de fazer na época dele, né? Agora nós temos que revertê-la como dentro dessa pressuposição, né, de que a necessidade e a impossibilidade do conhecimento do outro, necessidade absoluta e impossibilidade absoluta, derivam da mediação infinita que existe entre eu e o outro. O outro é o infinito. E é por isso que essa aproximação contínua, né, em relação a ele nunca produzirá um conhecimento, uma representação adequada, e assim por diante. Né? Mas isso é muito importante, porque é pela primeira vez diante de Deus que o Descartes pode dizer: está aí o que eu não sou. Porque até ali o Descartes só vinha dizendo sempre, repetindo: eu sou. Né? Substância pensante, eu sou. Substância extensa, posso ser também. Qualquer representação que seja no meu espírito, minha, sou eu. Não é? Agora, quando ele topa com a ideia de Deus e remete a ideia de Deus à sua realidade formal, ele é obrigado a dizer: está aí algo que eu não sou.
Não é? Então, essa negação diante do infinito, não é que nos coloca diante da radicalidade da transcendência. Né? O que eu não sou é aquele que me transcende absolutamente. O Levinas repete tudo isso, só que não se trata de Deus. Descartes estava falando do outro, como diz o Sartre. Né? Descartes fala da liberdade de Deus, mas fala da liberdade humana. Né? É claro que ele só podia atribuir liberdade absoluta a Deus, mas está falando da liberdade humana. E o Levinas tem uma postura semelhante. Né? Isto que é infinitamente transcendente a ponto de escapar, eu sei que existe, mas não posso conhecer, né? Deus, é o outro. Né? O outro encontrado pelo Descartes e a maneira dele. Então, a pergunta quem é o outro, ela só pode ser colocada e não respondida, né, a partir daquilo que Blanchot designa como a universalidade vazia, um termo que nós já podemos entender por que ele aparece. Né? O vazio, o deserto, o exílio, né? Quando tornados, então, esse contexto universal, infinito, né, do qual a exterioridade participa, então nós estamos aí diante da universalidade vazia, que tem uma conotação completamente diversa daquela da lógica tradicional, né? Kantiana ou mesmo mais contemporânea, né? Em que o vazio da universalidade é sempre denunciado como aquilo que não serve para nada. Né? E o Blanchot, a tese do Blanchot é essa. O deserto, o exílio e a errância fazem com que nós estejamos na universalidade vazia. Né? E essa alteridade que eu não sei o que é, né? Que eu posso sentir imediatamente sem poder conhecer, é o que há de mais universal. Só que como eu não posso conhecer, é vazio. É a universalidade vazia. Porque não se trata de um outro, não se trata daquele que é pensado sempre a partir de mim, este outro que aí está, este outro eu. Né? O Sartre já havia reparado no paradoxo, né, dessa expressão, outro eu. Outro eu é absurdo. No entanto, é a única maneira de pensar o outro que nós temos do ponto de vista cartesiano. Né? Este outro, então, que não é a alteridade absoluta e que, portanto, participa de uma alteridade constituída ainda no cogito. O outro interior a mim, né, que nós já falamos aqui. Então, se nós estamos tentando chegar a essa exterioridade pura e radical, a alteridade teria que ser pensada à maneira do Levinas como precedendo a subjetividade. Né? Isso é uma inversão importante, porque o pensamento da consciência de si só pode entender que a consciência do outro deriva da consciência de si. Como eu posso ter consciência do outro se eu não tenho consciência de mim? Né? No entanto, a perspectiva do Levinas faz com que este outro, né, seja qual for a modalidade de consciência que eu tenho dele, que certamente não é cognitiva, né? Seja qual for, ele me precede. Ele precede o sujeito. Né? Por mais difícil que seja pensar dessa maneira no âmbito da modernidade. Né? Mas, pelo menos, podemos entender algumas consequências, o que está meio pressuposto nisso. Né? Sabemos, por exemplo, que o outro não pode ser objetivação. Né? Quer dizer, objetivar alguém e dizer, está aí o outro. Sabemos que isso não é o caso. Uma vez que a objetividade é instituída no interior da subjetividade. Né? E, portanto, a experiência do fora, a experiência do outro, naquele sentido que nós mencionamos há pouco, o sentimento da imediatez. Né? Essa experiência, que é completamente distinta do conhecimento. O outro é o desconhecido, por ser a experiência da exterioridade, para a qual eu não possuo qualquer critério que permita operar reconhecimento.
não há indivíduo, espécie, gênero, categoria na qual se possa enquadrar o outro. Qualquer enquadramento do outro o aprisiona no pensamento da interioridade e será então uma reflexão sobre o outro e não o encontro verdadeiramente do outro. Né? Dessa perspectiva, se perguntamos então quem é o outro, o que é o outro, a única resposta é nada. O outro é nada. Né? Mas o alcance dessa experiência significa então essa dimensão, né, do sentir sem conhecer. Né? Esta absoluta transcendência em que o ser, na sua mais elevada acepção, se confunde com o nada, como Heidegger já havia, né, assinalado. O ser e o nada convivem quando você está no extremo da generalidade. Aqui também, então, a imediata presença do outro faz com que ele apareça diante de mim, principalmente da minha consciência cognitiva, como nada. Eu não posso dizer o que ele é, nem quem ele é. São as ideias de Levinas aqui presentes, né? A transcendência absoluta e, ao mesmo tempo, o mistério do outro. As duas coisas sempre juntas, né? Transcendência absoluta e o mistério do outro, a impossibilidade de dizer alguma coisa acerca dele. Esta exterioridade absoluta, então, que se põe se põe como essa alteridade, né? Ela vai receber uma denominação em Blanchot que é muito particular ao seu vocabulário e que é difícil também de definir, mais uma vez, né? Difícil de definir, de entender bem o que aquilo quer dizer. Ele denomina tudo isso que nós falamos até aqui como o neutro. Né? O neutro. Talvez nós possamos nos acercar um pouco dessa palavra enigmática, né? Entendendo o seguinte, assim, digamos, numa tentativa de uma aproximação mais rasteira. Né? O que é o neutro? É aquilo que não tem gênero. Não é? Neutro não é nem uma coisa nem outra. Não posso enquadrá-lo em qualquer gênero e, portanto, não posso defini-lo como categoria. Lembrem-se que o Aristóteles dizia o seguinte: para definir alguma coisa é preciso generalizar e especificar, senão você não define. Né? Você eleva, coloca a coisa numa categoria maior do que ela e, ao mesmo tempo, considera que ela está ali, mas de modo específico. Aí você tem elementos para definir. Né? Se você não consegue nem entender o gênero, nem e muito menos a especificidade, você não tem como dizer nada a respeito. Bom, esse é o neutro. Né? Por outro lado, aquilo que não pode ser especificado, aquilo que não pode ser generalizado, quer dizer conhecido, né? É esta universalidade vazia que precede tudo, que precede todas as articulações do conhecimento, assim como a alteridade precede a subjetividade, sem que nós possamos entender a relação. Porque nem é o caso de derivar, né, a alteridade da subjetividade, nem vice-versa. Não é o caso de derivar. Mas essa precedência vazia, né, não é uma precedência categorial. Por isso que, quando Blanchot fala de universalidade, ele fala universalidade vazia. Portanto, não é aquela categoria do universal ou do geral, por exemplo, da lógica kantiana, onde que contém virtualmente tudo, não é? na sua possibilidade lógica, né? Contém tudo. Não, é vazia, vazio por ela mesma, essencialmente vazia. Né? Então, esse vazio precede, né? Essa universalidade vazia precede as articulações que o conhecimento possa, então, praticar no interior do conhecimento reflexivo. Aqui nós chegamos a um certo limite do que se pode dizer, porque se prolongarmos essa concepção, teremos que dizer que essa generalidade vazia
o deserto, o exílio e a errância precedem toda e qualquer determinação, como se a indeterminação fosse condição da determinação. Não é? Isso não é, digamos assim, totalmente implausível. Do ponto de vista mais técnico, há quem diga, por exemplo, que o juízo reflexionante do Kant, que é indeterminado, ele precede o juízo determinante, como se o juízo determinante fosse uma realização parcial do juízo reflexionante, que é indeterminado. Né? Ou seja, o que significa determinar? Determinar significa pôr um limite na indeterminação. O Blanchot vai chamar isso de incessante, alguma coisa que é incessante. Você freia. O que é determinar? É, no processo geral de indeterminação, se possamos chegar aqui, colocar lá um paradeiro. Bom, vamos colocar uma cunha aqui nessa indeterminação, e aí nós chegamos, então, a uma possibilidade de determinar, de conhecer, de ajuizar, e assim por diante. Há quem interprete o Kant dessa maneira, porque os pós-kantianos, os românticos, né, vão ver as coisas assim. Né? A unidade indeterminada precede, né, as determinações que a reflexão vai produzir. Né? O pensamento romântico, que se diz tributário do Kant, né, o interpreta dessa maneira. Supomos, então, que há lá talvez alguma coisa no Kant que justifique isso, embora não seja fácil descobrir. Né? E, portanto, se o conhecimento fosse o único modo de associar o outro, ou de fazer com que eu me relacionasse com ele, ele permaneceria para sempre estranho e misterioso. Permaneceria radicalmente estranho e misterioso, e não dotado daquela estranheza e daquele mistério que eu reconheço como transcendência. Né? E eu reconheço porque não se trata de conhecer. O reconhecimento da transcendência absoluta não é um conhecimento. Se dependesse do conhecimento, não podia dizer nada a respeito. Né? Como o conhecimento de Deus. Descartes mesmo é muito enfático nisso. Né? Nós podemos entender que Deus existe, mas o que ele é não podemos saber nada. Então, se dependesse do conhecimento, nada se poderia dizer. Nem mesmo que é um mistério, nem mesmo que é transcendente, nem mesmo que é absolutamente transcendente. É o sentimento da imediatez que me permite dizer tudo isso. E, portanto, essa estranheza, não é? E esse mistério constitui esta ausência constitutiva, não é? Do outro, da alteridade, não é? Esse deserto no qual a linguagem literária se situa, então, para o Blanchot. Não é? Isso é o máximo que se pode chegar quando se tenta pensar o fora, pensar indeterminadamente. Né? Diz o Foucault, comentando o Blanchot, que talvez tenha sido por isto que a filosofia sempre evitou pensar o exterior, sempre evitou pensar o fora, entendendo, como nós já vimos, que pensar fora é pensar fora do pensamento. Absurdo, do ponto de vista lógico. Mas, na verdade, foi uma coisa evitada, quase como uma estratégia, para justamente preservar-se, né, do deserto que está além da identidade, né, da errância que está além do mesmo, das categorias habituais do pensamento. E, por isso, a filosofia ocidental é, basicamente, a filosofia do mesmo, né, a filosofia da identidade com variações. Então, parece que, se nós repetirmos a pergunta, né, outra vez, do que fala a literatura, poderíamos, então, a partir daqui, já ensaiar uma resposta. A literatura fala do outro. Mas, se este outro corresponde ao fora, ou à exterioridade pura, então a literatura fala do outro num regime de diferença absoluta, na linha do que Blanchot designa como o outro do mundo.
e até mesmo como o outro do ser, o outro de todos os mundos. E aí voltamos, então, àquilo que dissemos antes. Ao falar do outro, a literatura fala do nada. Ou ela fala de nada. Não é? Assim como para Levinas, o outro me ultrapassa absolutamente, para Blanchot, essa superação significa o absolutamente fora. Não é? E tanto no caso do Levinas como no caso do Blanchot, podemos remeter ambas as concepções ao termo do Blanchot, a impossibilidade. Isso é caracterizado pela impossibilidade. Né? Porque se para o pensamento reflexivo o eu é a possibilidade do outro, né? Para o sentimento de alteridade radical, o eu é justamente a impossibilidade de pensar o outro. É por isso que é preciso sair da reflexão para fora, né? E ali, então, tentar pensar o outro nesse território do neutro, né? Que o Blanchot tenta aqui nos revelar. Né? A respeito disso, ainda cito um outro trecho do Entretien Infini. Esse trecho me chamou a atenção a Tatiana, daquela do livro que eu citei agora, que ela que citou, né? Apontou para esse trecho. Diz o seguinte: quando me dirijo ao outro, respondo aquilo que não me fala de nenhum lugar, separado dele por uma cisão de tal ordem que ele não forma comigo nem uma dualidade, nem uma unidade. Entre o homem e o homem há um intervalo que não seria nem do ser, nem do não ser, e que carrega a diferença da palavra, diferença que precede todo diferente e também todo único. Não é? Essa precedência na qual nós temos insistido aqui, né, e que depois já está sendo, na mesma época, falei para vocês ontem, né, trabalhada também pelo Deleuze. Né? A diferença como condição do diferente. Né? Essa precedência de uma universalidade vazia em relação ao conhecimento, à reflexão. Não é? Esse outro que fala, que não é identificado, que não pode ser conhecido, não é? E que fala no regime da literatura, que é a linguagem do nada. Significa, então, quem fala? A literatura fala de nada. Quem fala na literatura? Ninguém. Né? Então, através destas articulações, se pode dizer assim, né, é que o Blanchot desenvolve, a partir dessa afinidade com a noção de alteridade do Levinas, né, esta outra maneira de pensar o fora, né, de pensar a exterioridade pura. Né? Então, hoje nós ficamos por aqui. Vocês agora têm alguma pergunta ou alguma coisa a esclarecer? Peço perdão por ter passado um pouco da hora, então sobra menos tempo para as perguntas, mas como nós estamos tendo aula todo dia, né, podemos voltar, se for o caso, amanhã a esses pontos. Uhum. Todos os comentadores, né, essa que eu citei e todos os outros que eu consultei, vão ao Lacan. Todos. Eu não fui porque eu não conheço o Lacan
o suficiente para poder estabelecer essa comparação, né? Inclusive, a notícia que a fala do Foucault sobre o pensamento, desculpa, não, a conferência que o Foucault fez na Sociedade Francesa de Filosofia, né, sobre essas questões, já tocando nessas questões, embora ainda não com tanta remetência. Estava lá, porque foi convidado, o Lacan. A Sociedade Francesa de Filosofia é um lugar muito tradicional, né? Então, mas o Lacan foi convidado. E aí, nas manifestações que seguiram a fala do Foucault, o Lacan disse assim: eu só queria fazer uma observação. Tudo o que você disse é inteiramente pertinente. Não tem nenhuma pergunta a fazer, né? Isso nos leva a entender essa afinidade, não é? Que esse tipo de pensamento tem com o Lacan, e principalmente, sobretudo, né, teríamos que tratar do conceito de real, né? É isso que parece estabelecer um trânsito muito frutífero, né, entre o Blanchot e o Lacan. O próprio Lacan parece ter reconhecido isso, né? O que significa realidade e, portanto, o que significa irrealidade, né? Vocês sabem que lá há o Lacan, toda uma articulação em comum acerca desses conceitos, né? E que parece ser bastante afim ao que está no Blanchot, mas eu não tenho condições de entrar nesse assunto por causa do desconhecimento do Lacan. Sim, dois sentidos, então, aí desse desdobramento. Em primeiro lugar, o deslocamento infinito. E, em segundo lugar, o desdobramento no sentido da prega do Deleuze, né? O Deleuze, quando fala do Leibniz, né, ele fala do universo concebido em dobras. E a imagem da dobra é a prega, no sentido da roupa, né? Hoje em dia acho que não existe mais, né? A prega é aquela roupa que você pode esticar e ela fica toda reta. Se ela volta ao normal, ela fica toda escondida, porque é cheia de pregas. Então, o universo, para Deus, é desdobrado. Ele vê aberto. Nós vemos cheio de pregas. As coisas estão ocultas, não é? Então, e no caso do Blanchot, essa segunda acepção é possível tendo em vista a precariedade da literatura. A literatura é o lugar onde sempre faltará dizer aquilo que deveria ser dito, né? E, portanto, sempre haverá o oculto, quase que intrinsecamente, né, em tudo que for descrito pela literatura, né? Sempre haverá o oculto, sempre haverá aquilo a que nós não podemos chegar, né? O exemplo privilegiado, evidentemente, é o Kafka. Quando o Blanchot fala desse tipo de literatura, ele sempre remete ao Kafka, né? Ou seja, aquela literatura que se define toda pela falta, né? O Kafka se define pela falta da língua, ele não tem língua. O alemão de Praga, né, não é propriamente uma língua. A língua dele, ele não é a que ele escreve. Ele escreve no alemão de Praga, que é uma língua estranha, né? E, portanto, falta. A falta já se configura por ali. Além de se configurar em tudo aquilo que vai faltar, né? No processo, no castelo, vai faltar acontecer, né? E nunca vai acontecer, sempre haverá a falta. Então, o Kafka é, né, exemplo privilegiado nesse sentido, da falta. Mas a falta constitutiva também, no sentido psicanalítico, né?
É. Precisa cortar algo que o dor vai continuar e não produzir. Uhum. E essa mão do mundo, a mão, né, parando o outro do mundo. Outra coisa que ele põe também, né, é literatura com ausência de tempo, mas aquele que escreve, né, tem tudo tempo. Procura até estabelecer um diário, com data certinho, para se lembrar de si. Isso. Tá? Uma dispersão. Uhum. Então, sim. Porque quando você lê os diários e mesmo a literatura, e mesmo o corpo dele, é muito próximo. Então, assim, mesmo no diário, nas cartas da Feliz Paula, tem esse estranhamento do mundo, né? Essa vida no deserto, que seria o outro lado, né? Para ele se lembrar de si e também não tem. Uhum. Então, o corpo e que pode ser muito próximo uma coisa da outra, né? Na próxima aula, nós vamos falar um pouco disso, porque o Blanchot e o Foucault também se referem a quando fala sobre essa diferença entre linguagem cotidiana e linguagem literária, eles vão mostrar que o efeito de estranhamento é difícil de ser articulado ou definido, porque ele pode se dar em termos textuais de uma forma absolutamente idêntica. O exemplo que ele vai dar é alguém chega no escritório, nós vamos comentar isso, né, na próxima aula. Alguém chega no escritório e encontra um bilhete em cima da mesa dizendo: o chefe telefonou, né? E aí você vai tomar as providências cabíveis a respeito dessa notícia e vai criar as expectativas, né, que na vida cotidiana são compatíveis com essa situação. No início do Castelo, aquela situação em que o agrimensor chega, mas ninguém o conhece, ninguém sabe quem ele é, não querem hospedá-lo, querem expulsá-lo, ele está ali dormindo no chão, né? O dono da casa quer expulsá-lo, né? E aí ele tentando dizer que é o agrimensor, etc., pede para telefonar, né? E o cara telefona, mas não consegue notícia nenhuma, né? E aí, de repente, ele ouve alguém dizer: o chefe telefonou. O chefe do escritório telefonou. E aí o agrimensor, ele tem um misto de alívio e preocupação. Porque quem telefonou não foi o chefe dele, foi o chefe do escritório do Castelo. E ali, então, já está colocada a questão. Ele está agora por conta do Castelo, por conta da inacessibilidade, e não por conta daquela familiaridade que ele tinha com o escritório qualquer, né, de onde ele poderia ter vindo. Ora, as frases são as mesmas. O chefe telefonou, o chefe telefonou, né? O bilhete que alguém recebe e o que está lá escrito no início, né, desse episódio lá no Castelo. No entanto, a diferença, não é, entre o que se dá no espaço literário e o que se dá, né, na vida cotidiana. Estão ali bem marcadas, porque é possível ao leitor, não é, já antecipar, a partir desse telefonema e da preocupação que isso engendra no protagonista, o que vai acontecer. A situação fica configurada a partir desta frase, né? O chefe do escritório telefonou. Ok? Então, até amanhã. Obrigado.